Hebreus, capítulo 9, versos 16 e 17. É noite de Santa Ceia. Amados, o Senhor está aqui, viu? Glória a Deus. É maravilhoso o Senhor, aleluia. O Senhor é magnífico. Oh, glória. Como diz na Bíblia, em Isaías 9:6, Ele é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Oh, glória. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Feche os seus olhos um instante, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Eis-me aqui, Senhor, toma minha boca e me usa, toma minha vida e faz dela um instrumento teu, Senhor, para que a palavra seja falada e os teus filhos recebam a tua palavra e sejam edificados na fé uma vez dada aos santos. Obrigado, Senhor. Retira todo impedimento que possa haver espiritual, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, é preciso fazer algumas considerações a respeito do testador. Eu creio que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus devido à profundidade desta carta, não é? Eu quero dizer para vocês que na nossa vida normal, o que significa testador? Significa um pai que possui bens, e quando ele vem a falecer, os bens entram em inventário, que nós chamamos, não é? Veja bem, note bem, somente entra em inventário os bens do testador quando ele morre. Antes de morrer, não há divisão dos bens. Os bens não vão parar na mão dos herdeiros, digamos assim, certo? Quem são herdeiros de um testador? Os filhos, evidente. Vamos ficar resumido aqui, os filhos dos filhos, não é? Mas a palavra de Deus não está falando a respeito de algo terreno, está falando de algo espiritual. Quem é então o testador? É o nosso Pai Celestial, ou não? É Deus, é o nosso Pai. Então, Ele tem que ser o testador, veja bem. Porém, Ele, na forma de Deus, como diz em Filipenses, Ele não poderia morrer de forma alguma, porque Ele é Espírito. Jesus define Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 4, no versículo 24, Jesus, conversando com a mulher samaritana, diz: Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Certo, irmãos? Muito bem. Como Deus, é impossível, Deus não pode morrer, não é? E se Ele é o testador, como deixar os bens aos seus filhos, que somos nós? Hein? Veja bem. Então Deus, o Eterno, tem um mistério. É conhecido como o mistério de Cristo. 1 Timóteo 3, verso 16. Porque o mistério da piedade é este: Ele morreu em carne, ressuscitou e foi justificado em espírito, subiu ao mais alto dos céus, foi adorado pelos anjos,
foi pregado aos gentios e foi crido no mundo. Aleluia. Então note bem que o Deus eterno, que é Espírito, se encarnou no Filho, em Jesus Cristo. Na doutrina da cristologia, que é o estudo sobre Cristo, nós sabemos que Cristo tem duas naturezas inseparáveis. Ele tem a natureza humana como homem. Como homem ele teve fome, ele teve sede, ele adormeceu. Mas como Deus, ele tem a natureza de Deus. A Bíblia fala isto? Sim. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos na palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, verso 14, o Deus que é Espírito, naquela época, Ele não havia se encarnado. Então Ele veio numa sarça, queimava a sarça, porém ela não se consumia. Por quê? Porque Deus é fogo. E quando Moisés foi chegando perto, ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. E Moisés tirou. E Moisés temeu olhar para Deus, diz na Bíblia, mas não viu Deus, viu o fogo. Porque Deus nunca foi visto por homem algum, porém o unigênito de Deus o deu a conhecer. João capítulo 1, verso 18. Então, quando Deus comissionou Moisés e disse: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo da terra do Egito que está em escravidão, porque eu desci e eu ouvi o seu clamor e vim libertar o meu povo. Então Moisés disse: qual é o nome que eu dou? O teu nome. O teu nome. Qual é o nome que eu vou dar para o povo de Israel? E Deus disse: eu sou o que sou. Vá até o meu povo e diga: eu sou. Te enviou a eles. A palavra eu sou, no português, é simples de compreender. Ayrton Senna foi um grande corredor de Fórmula 1. Pelé foi o rei do futebol, com letra minúscula, mas foi. Não é? E assim por diante. Foram, não são mais. Deus é, eu sou. E não obstante o tempo, o espaço, Deus é eterno Deus. Esta palavra do hebraico é o tetragrama YHWH, o qual tem o nome de Iavé. Iavé é o nome de Deus no hebraico. No português nós chamamos Jeová. Ocorre que esse Deus eterno veio sobre Maria, Lucas capítulo 1, e gerou no ventre de Maria, no óvulo, tocou o óvulo dela e gerou Jesus, Lucas 1. E o anjo Gabriel disse assim: porquanto o que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? Foi o Espírito de Deus. Quem é o pai de Jesus? O Espírito de Deus. Jesus diz: Deus é Espírito. O Espírito de Deus gerou Jesus e habitou em Jesus. Tanto que quando Maria chegou na casa de Zacarias, Isabel, a mãe de João Batista, ela estava grávida com alguns meses na frente da gravidez do Senhor Jesus. E no ventre de Isabel, o menino pulava, e ela diz: quem sou eu para receber em casa a mãe
do meu Salvador. Aleluia. A própria Maria disse: meu Deus e meu Salvador. Ria lamassor e andalás. Ele precisava de uma natureza humana, tanto que ele disse em Isaías 7,14: eis Israel, que eu vos dou um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel é uma palavra hebraica. Em Mateus 1:23 diz que Emanuel significa Deus conosco. O Deus eterno, Yahvé, o eu sou, o Deus da sarça ardente, agora veio ser Deus no meio do povo de Israel. Aleluia. Tanto que Jesus, quando pregava para os judeus na sinagoga, e eles não criam em Jesus, Jesus disse: em verdade vos digo, se não crerdes que eu sou quem? O Deus que enviou Moisés, morrereis em vossos pecados. João 4, verso 24. Aí continua a discussão, e eles diziam: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, mas vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão viu o meu dia e alegrou-se. E eles disseram: tu não tens 50 anos, como viste Abraão? Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, a natureza divina de Cristo, Ele é Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Natureza humana, Ele é filho. O filho não tinha 50 anos. Mas o Deus eterno que habita no filho, viu o dia de Abraão. E eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus passou no meio deles e foi embora. Aleluia. Glória a Deus. Este Deus eterno, que habita em Jesus eternamente, é Deus. Ele é o testador. Ouça bem isto agora. Ele é o testador que quis dar para você, para mim, para nós, para a igreja, para aqueles que são salvos, para aqueles que creem em Jesus de todo o coração. Ele quis dar o reino eterno, os bens vindouros, os bens espirituais. Tanto que Jesus diz, não é? Não turbe vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito, e eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. João 14, verso 1 e seguintes. Daí nasceu o seguinte: eles queriam saber como ir para a casa do Pai. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é vai, é vem. Está lá em João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se conhecesses a mim, conhecerias a meu Pai, Jesus disse. E já desde agora o tendes conhecido e tendes visto. E Filipe disse: mostra-nos o Pai então, o que nos basta. Ele entendia que o Pai era um outro. Compreendeu? Então Jesus respondeu em João capítulo 14, verso 9. Pode, tudo que eu falo, confira na Bíblia. Jesus diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Esse Pai é um título. Você chamou de Pai na terra apenas uma pessoa. Quem? Quem? O que te gerou, filho. Aquele que te gerou no ventre da tua mãe, aquele que me gerou no ventre da minha mãe, foi o meu Pai. Quem foi que gerou Jesus? Foi Deus. Quem é Deus? O Espírito Santo. Gerou no ventre de Maria Jesus. Então Jesus chamava ele, enquanto homem, de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas de pecado, assim como perdoamos os que nos devem. Aleluia, veja bem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, diz Paulo, é a expressa imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 2. Em Cristo habita a plenitude de Deus, Colossenses 1. Deus diz no Antigo Testamento, em Isaías 40, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. E Jesus em Apocalipse capítulo 1, verso 16, 17 diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu tenho as chaves do Hades. E agora Jesus apareceu ao apóstolo João como ele verdadeiramente é, no corpo glorificado. E o corpo glorificado, ele era diferente do corpo físico. Ele era o corpo físico ressurreto, porém diferente. O rosto brilhava como a luz do sol no meio-dia ou mais. Os olhos tinham chamas de fogo. E ele tinha uma roupa branca, um cinturão de ouro. E ele diz também em Apocalipse, um pouco atrás do que eu citei, 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, isto é, eu sou o primeiro e o último. Alfa, na letra grega, é a primeira letra, ômega é a última. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aleluia. Este é o Deus eterno, o qual teve que morrer em forma humana. Filipenses capítulo 2. E subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser Deus, mas tomou a forma semelhante aos dos homens, e na forma semelhante a dos homens, foi obediente até a morte de cruz. Por que Jesus tinha que morrer? Muita gente não entende. Então vamos falar, porque ele, como testador, tinha que morrer para dar para nós a herança da vida eterna. Compreendeu agora? Nós só poderíamos tomar posse da vida eterna, posse dos bens eternos, posse de entrar na glória, posse de entrar no céu, por Jesus Cristo. Mas ele tinha que morrer para dar para nós o direito de herdeiro. Quem é herdeiro de Cristo? Os que creem em Jesus de todo o coração. Os que não creem em Jesus de todo o coração não são herdeiros de Deus. Não é o nascimento natural que nos torna filhos de Deus, mas é o novo nascimento, o nascimento espiritual. João 3,3, quando ele diz para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, quanto mais entrar, não é? Nem ver, não vê. Jesus diz aos discípulos após sua ressurreição, Marcos 16, versículo 15 e 16, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado, será salvo. O que não crer, será condenado. Pregue o evangelho a todo o quê? Pregue a quem? Então não pregue a filho, pregue a criatura, para que a criatura seja transformada em filho, se receber, se entregar a vida a Jesus, se nascer de novo, se transforma em filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus, e Deus nos gera mediante a sua palavra, nascido da água e do Espírito, João 3,3. A água é a palavra. O sangue de Jesus nos purifica, diz a palavra. A palavra diz isto. E o Espírito nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. E quando recebemos a Jesus Cristo, Ele entra onde? No nosso coração. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, quem é o Espírito de Cristo? Vocês sabem? Vocês sabem quem é o Espírito de Cristo? Isto é o Espírito Santo. Porque Deus nos sela com o Espírito Santo. Deus nos marca com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa garantia da vida eterna. Quem tem o Espírito Santo tem Cristo. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz, abrir sua porta, eu entrarei e ele comigo, aleluia. Então, Jesus, em forma espiritual, Ele é o próprio Espírito Santo. Ele entra e faz morada. Você já abriu o seu coração para Jesus? Você crê que Jesus morreu por você? Você crê que o sangue vertido na cruz foi em teu favor? Não é as tuas obras que te salvam, não é porque você acha que é bonzinho, não é porque você acha que dá esmolas. Ninguém pode entrar na glória se não nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. E a palavra diz que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Deus diz na palavra em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus nos justifica gratuitamente pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você quer ver? Confere depois, marca esse texto que eu vou falar, Atos 20:28. Eles dizem em Atos 20:28, por favor, abre lá. E quando o apóstolo diz o seguinte: cuide do rebanho de Deus, vós bispos, o qual Deus resgatou com seu próprio sangue. Glória! Então o sangue de Jesus é o sangue de Deus. Atos 20, verso 28. Se você quiser abrir Romanos 9, verso 5, Paulo dizendo para os seus irmãos, os israelitas, ele estava dizendo para eles, Romanos capítulo 9, versículo 5, olha, eu gostaria que vocês recebessem Jesus, não é? Porque Ele, segundo a carne, vem dos judeus, mas o qual é sobre todos, o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia. Acharam? Confere na palavra, Romanos 9, 5. Se você quiser mais, veja, 1 João capítulo 5, verso 21. Porque estamos em Deus, não é? Este Jesus, e em Jesus, este Jesus, é o Deus bendito eternamente. Amém. Olha que coisa tremenda, aleluia. Jesus tem aparecido até para pessoas rebeldes do Hamas. Vocês sabiam? Recentemente, ele apareceu para um islamita, da religião islâmica. Vocês sabem de onde vem? Dos descendentes de Ismael. E este moço vivia atormentado porque ele se sentia indigno perante Deus. Então ele achava que Deus tinha que matá-lo, porque é indigno. E ele começou a chorar e clamou a Alá, e fez as suas orações islâmicas. E nada aconteceu, porque naquele lugar Satanás entrou ali para ceifar a vida dele. E ele ouviu uma voz que disse: clame a Jesus. E ele disse: mas o que Jesus vai fazer por mim? Eu não sou judeu, eu sou islâmico. Mas ele clamou porque ele ia morrer. E quando ele clamou, aquele mal saiu daquela sala. E Jesus tocou no ombro dele e disse:
eu te perdoo. Ele perguntou: quem és? Como Paulo, não é? E Jesus disse a ele: eu sou Jesus, o Deus vivo. E ele se converteu. E hoje ele prega a palavra de Deus. Foi expulso da sua casa, do meio da sua família, da sua religião. Foi perseguido. Mas Paulo, que viu Jesus, era monoteísta puro, criado aos pés de Gamaliel. Não arredava 1 milímetro. E entendia que Jesus era um blasfemo. Porque Jesus disse para os judeus: vocês querem me apedrejar por qual das minhas boas obras? Eles responderam e disseram: por nenhuma delas, mas porque tu estás blasfemando, se dizendo Deus. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus deixou-se. Eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, e eu retornarei a tomá-la de novo. Por quê? Porque o testador tinha que morrer por nós. Compreendeu agora? Senão nós não teríamos direito aos bens vindouros. Tanto que Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Estava falando de quem? De Jesus. O apóstolo Pedro falou esta palavra também na sua carta. 2 cartas ele escreveu. Você pode ser liberto nesta noite de tudo que te prende. Você pode ser liberto dos seus pecados. Os cadeados que te prendem, as correntes que estão prendendo você num vício, no pecado, serão quebradas por Jesus, se você entregar sua vida a Jesus. Aleluia! Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Isaías 9,6, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você quer que Ele seja o Pai da eternidade para você? Aleluia! Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Aleluia! Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 26, Paulo diz assim: quando comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, são 2 anúncios que nós estaremos fazendo nesta noite. A morte do Senhor, foi o que eu preguei até agora, a morte do Senhor. Por que o Senhor tinha que morrer? Porque Ele é o testador, e você é o herdeiro. Eu sou herdeiro, nós somos herdeiros, somos cidadãos celestiais, remidos, lavados, purificados, alvejados no sangue de Jesus. Compreenderam? E agora, até que venha, porque aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, subiu ao mais alto dos céus, foi adorado pelos anjos, foi pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia! 1 Timóteo 3,16. Creia em Jesus de todo o coração. Qual é o único nome que salva? O que significa Jesus? Jeová Salvador. Olha aí. O tetragrama de Deus está no nome de Jesus, Yeshua do hebraico. O tetragrama, o nome de Deus. E veja bem, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Único, é um, aleluia, Ele é o Senhor. São 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. E estes 3 são um. 1 João 5,7. Não são 3 distintos, é um.
Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Aleluia. Então esse Deus vai voltar, diz a palavra em Apocalipse, montado num cavalo branco, e dele sai uma afiada espada de 2 gumes da sua boca, e com a sua espada ele joga o falso profeta, o anticristo e Satanás no lago de fogo que arde e que queima, e vai reinar por 1000 anos. Teremos 1000 anos de governo de Cristo Jesus na terra. Não vai ter mais hospital nesse tempo. Não tem fila do INSS. Não tem salário. Não tem doença. Não tem morte. Porque Satanás estará amarrado por 1000 anos no abismo. Você crê? Essa é a palavra, e está chegando esse momento. A cada dia que passa está chegando esse momento, e por isso eu estou vivo, porque Deus diz para mim: vai e prega a minha palavra, vai e diga o que eu coloco na tua boca, aleluia, quer ouçam, quer deixem de ouvir, vai e prega a minha palavra, glória a Deus. Quando comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque aí nós não vamos mais precisar realizar a Santa Ceia. Nós iremos sentar à mesa com Cristo, e os anjos vão nos servir a ceia do Senhor. Aleluia. Compreenderam isto, irmãos? O que é preciso fazer para participar da Santa Ceia? É preciso crer em Jesus e somente nele. Só Jesus Cristo salva, não há outro. A mãe dele não salva, os apóstolos não salvam, eu não salvo, a placa da igreja não salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Isso, amém. Você entregou a sua vida a Ele, você confia nele de todo o teu coração? Sim. Então faça o que Ele manda. O que Ele manda? Pai, perdoa as nossas dívidas, presta atenção, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Dívida é dívida de pecado. Alguém te machucou, alguém te ofendeu, e você carrega essa mágoa até hoje? Perdoa. Você quer o perdão de Deus? Quero, então perdoa. Ah, mas eu não sinto, não tem que sentir nada. Bíblia não é sentimento, Bíblia é convicção. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ponto. Você ouve a palavra, obedece ou não. Você crê ou não crê, e ponto final, não tem meio termo aí. Eu creio, então eu perdoo, porque eu quero ser perdoado.